Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por continuarem desse lado. Tenho uma convidada muito especial com quem já fui conversando nas redes sociais. Acho que em alguns momentos fomos rezando também uma pela outra e sendo colo, e por isso tenho todo o gosto de ter aqui a Titi hoje comigo, que vai falar de alguns pontos que começam logo na infância. Sim, muito cedo. Muito cedo até hoje, com um assunto que de alguma forma também me toca a mim, não desta maneira, mas que são os problemas de rins, não só, tudo o que depois vem daí e tudo o que também lhe foi trazendo esta infância assim tão agitada, com tantos médicos, com tantas coisas que teve que fazer e que consegue ser uma pessoa super engraçada, divertida e levar a vida de bem e de estar de bem com a vida. Por isso, fiquem nesse lado, tenho a certeza que se vão inspirar e de certeza que vão acabar bem dispostos Espero que sim. no fim desta conversa. Muito obrigada. Obrigada eu pelo convite também, Ticas. Muito mais ir ao vivo Obrigada. do que nas redes sociais, porque de facto era o que eu dizia. Eu acho que este podcast o que me vai trazendo muito de bom são os convidados que se sentam aqui comigo, mas também as pessoas com quem eu vou conversando em off. E de facto, em alguns momentos foi bom sentir que as nossas conversas foram boas e que fomos colo, pequeninos, grandes Inspiram colos, os uma da outros. outra. E quando tu disseste assim, então queres ser entrevistado, eu pensei o quê? Eu, ao Pedro, quer dizer, eu comparando a minha história de vida com as que nós vamos ouvir aqui, que há umas que são bastante gozadas, eu acho que inspiradoras no sentido que é como é que é possível, e até no teu caso, pessoas que passam por coisas tão difíceis, ultrapassarem essas coisas e continuarem a viver, mas a vida continua e isso é, de facto, eu fico com as histórias na cabeça, fico impressionadíssima, porque de facto pensei, como é que é possível? E pensar que tenho tanta sorte também, não é? Isso não é bom. Então, vamos a isto. Bora. Titi, como é que foi a tua infância? Diferente de muita gente. Então, basicamente, eu nasci com um problema, malformação genética, que é um problema de refluxo. Para explicar, para não ser uma coisa muito demorada, nós temos os dois rins, os ureteres, e aqui está a bexiga. E eu tinha um aperto nos ureteres, e portanto, é a mesma coisa que eu ter uma palhinha e apertar, e portanto, o xixi não ia para baixo e para cima, e obviamente comecei a ter, desde que nasci, imensas infecções e problemas. Eu tenho 56 anos, portanto, há 56 anos, em Portugal, e as coisas estavam, não é o que é hoje, não havia ecografias, não havia nada disto. Eu tinha um pediatra que adorava, que era o Manela Cassis, deve ter sido pediatra de meia Lisboa das pessoas da minha idade, e, e de facto ele seguia-me, mas eu começo a ter muito. Eu isto não me lembro, quer dizer, porque eu estou a falar de coisas de meses, eu ainda não, essa parte ainda não me lembro, não é? Mas contado pela minha mãe, começo a ter muitas infecções e muitas coisas, e começo a ser maltratada com um tratamento errado por um médico, não vale a pena dizer o quê, mas porque a coisa correu bastante mal. E, portanto, eu acabo com a melhor amiga da minha mãe, uma das grandes amigas da minha mãe, que era a Maria de Sousa, que morreu com o Covid, cientista, que acabou por dizer à minha mãe, vamos levá-la para a Holanda, porque havia coisas que iam começar a ser feitas, e quando a minha mãe disse ao médico isso, o médico disse que era bom a minha mãe ir para a Holanda, porque havia lá ótimas carteiras e bons sapatos, portanto, de coisa tipo, enfim, pouco interesse. E eu fui para a Holanda e, portanto, eu acho que fui à Holanda, não, eu acho que é mais ou menos isto que eu estou a contar. Eu fui à Holanda e não tinha 3 anos, e eu tinha que ter 3 anos para ser operada. Eu faço anos em janeiro, eu fui operada no dia 2 ou 3 de fevereiro, portanto, fez agora 53 anos. E quando sou operada, eu lembro-me de tudo, quer dizer, isto tem tudo um processo de. É estranho, mas eu ser assim alguém que lembro de tudo como se fosse agora, mas não me lembro se calhar do que fiz há uma semana atrás, é perfeitamente natural. Tenho a plena consciência de hoje em dia dizer assim, é evidente que as coisas, com a idade que tenho, e até consigo olhar para mim pequenina e pensar, era óbvio que isto ia dar, que isto ia ser um destrambelhamento, como era evidente, era óbvio. Portanto, eu sou operada. Acho que os médicos disseram aos pais, bem, nós tirámos-lhe o rim, o meu pai ficou tipo, mas um rim, quer dizer, tirar uma miúda tão pequena um rim, como é que pode ser a vida dela?
E como o médico disse, há tanta gente que não tem um rim e que não sabe que não tem rim. E, portanto, eu tiro um rim, lembro perfeitamente do dia em que fui operada, quando entrei para a sala de operação. Eu nem sei se a minha mãe acha que sabe que eu sei isto. Lembro-me disso, lembro-me das cuecas que tinha que vestir em pequenina, lembro-me de, sei que fui operada de costas, porque as coisas que a pessoa se lembra, lembro disso tudo, e lembro-me de acordar com os tubos, e eu era toda, sempre fui toda, ai, e a minha mãe estava a chorar, e disse, porquê é que a mãe está a chorar? Isto era o meu feitio, pronto, com 3 anos. E eu acho que se eu tiver que escolher qual é o momento em que eu sinto que a minha vida, em que a minha personalidade, que eu percebo com aquela idade e hoje em dia, o que é que muda em mim é nessa altura em que, nesse momento em que eu sou operada e que depois a seguir, eu sou hospital, eu fui operada em Roterdão e depois passo para Amsterdão e depois passo a ir de 6 em 6 meses para Utrecht, outra cidade, pronto. Mas nessa altura, eu lembro, eu ia sempre com a minha mãe, mas o meu pai estava, eles tinham imensas atividades, os hospitais não são como cá, cheios de bonequinhos e tralhinhas e não sei o quê, brincadeira, não. São umas coisas muito mais limpas, muito mais clean, eram muito mais avançadas as coisas, não é? E não era como em Portugal. E eu estou a brincar num sítio com um avental, cor de laranja, a levar os tachinhos e não sei o quê, estou a olhar para o pai e a minha mãe que vão-se embora. E eu lembro deles de irem embora e eu virar-me e começar a chorar, a ver as lágrimas a caírem na água e a dizer, eu não quero estar aqui. E apercebi-me que eu conseguia, parecia que era uma coisa fácil, uma coisa que me estava a ser de uma imensa dor enorme que era, quer dizer, hoje em dia percebo que é uma miúda, que é um bebê que está ali, que não quer estar ali, quer estar com os irmãos, estou noutro país, não falo holandês, quer dizer, aprendi a dizer umas coisas, quer dizer, e eu estou sozinha no hospital, não é, porque não são os meus pais, e aquilo foi para mim a coisa mais triste que podia ser, e eu percebi-me uma coisa que vai até aos dias de hoje e que se definiu sobre mim, que é, eu, mesmo que uma coisa seja difícil, normalmente eu aparento sempre que a coisa é mais fácil. É evidente que esta gestão mal feita, eu não sei quando é que eu comecei a arrancar cabelo mesmo, que foi muito cedo, mas levou-me a ter ataques de arrancar o cabelo à séria, a tal, como é que é? Agora não consegui dizer as duas. Tens que dizer o nome. Eu já vou dizer, pode. E agora escapou, começámos a ir em off e agora não consigo dizer. E portanto comecei a arrancar o cabelo fortemente, com peladas enormes, e que não é mais do que tricotilomania, é como se chama, e que não é mais do que uma mutilação, quer dizer, a pessoa está a infligir a ela uma dor grande, porque se um dia arrancar o cabelo, eu não sei, aquilo era uma coisa tipo que eu até de noite arrancava o cabelo, tipo, Com que idade? antes dos 3 e até aos 9. E era uma coisa tipo de eu ter, o pai apanhava fúrias comigo, fazia imensa impressão porque eu tinha peladas como se fosse quimioterapia. Portanto, que era mesmo. E portanto, a minha mãe sempre me encarou as coisas de uma forma muito mais tranquila. Depois eu andei em psicólogos, psiquiatras, tudo, só parou mesmo aos 9, mas até lá o caminho é longo. E encarou sempre as coisas de uma maneira muito mais de me dizer que eu não ia ter cabelo, disse não me interessa. Claro que eu ia ter problemas se não tivesse cabelo, ia ficar tristíssimo. Hoje em dia, se não tivesse cabelo, não, eu assim ainda tenho um bom cabelo, portanto, é uma coisa que eu acho que eu ia ficar tristíssima. E, portanto, começa todo um processo em que eu tenho uma vida diferente dos meus irmãos, não é? Quer dizer, os meus irmãos, nós somos 4, a minha mãe, quando eu sou operada, ainda não existe o meu irmão João Maria, nós somos todos seguidos, e, portanto, tenho uma vida diferente. Quer dizer, venho para Portugal, mas lá está, essa coisa da graça. Nós tínhamos uma empregada que era a Odete, e eu ainda venho com os pontos, não é? Uma cicatriz pequenininha, que foi ao longo do tempo foi crescendo, e então, às vezes eu tipo, Odete, faz-me não sei o quê, e ela, não sei o quê, não faço nada, e eu, olha como mostro a minha cicatriz. Portanto, eu usava as coisas, tipo, pronto, foi brincadeira. Só que havia uma coisa, e eu isso agradeço imenso aos meus pais, que é, eu nunca fui tratada de forma diferente. O meu pai sempre explicou, tipo, quando eu fui operada, e mesmo aos meus irmãos, o meu pai é arquiteto, fez um desenho, tipo, o que é que eu tinha-me acontecido, porque entretanto eles tinham deixado um dos ureters, para não me, no fundo, laquear um dos ureters, se eu um dia viesse a precisar de um rim, que eu não tenho um problema de insuficiência renal, portanto isto foi uma coisa maltratada, mas eu estaria lá, já não tinha que fazer uma reimplantaação do ureter. E depois comecei, como tinha um bocadinho de fluxo do outro lado, que eles disseram que com a idade isto poderia ir e evoluir,
para bem. Eu tomei a furantina com antibiótico noite e dia e era uma chatice, porque eu vomitava o remédio, tinha que voltar a tomar. Era Titi, toma a fura, Titi, tens de tomar a fura, Titi, não sei o quê. Portanto, eu era uma chatice para comer, uma chatice para tudo. Eu estava sempre doente, sempre com infecções de garganta, sempre com coisas, sempre com. Eu tinha sempre uma chatice qualquer. Portanto, não era. Mas feliz ao mesmo tempo, arrancando o cabelo, mas pronto. Mas não era uma criança tipo de insuportável, de infeliz, quer dizer, era insuportável porque fazia 300 mil disparates, era um bocado, isso é verdade, característica que se mantém, tudo o que é disparatado acontecia, tipo, eu lembro, eu estava a dizer há bocado, que uma vez houve uns anos que me deram, tipo, 3 livros dos desastres de vida com doença de cego, e eu pensava, mas porquê? Hoje em dia percebo, claro, eu fazia montes de disparates, eu pedia à minha mãe para brincar com agulhas, eu era obcecada com coisas depois de médicos, eu adorava. Só gostava de brincar com coisas de médicos, porque eu passava a vida no hospital, portanto, coisas de médicos e brincar com seringas com licor de bolos para pôr nos serões, e depois arrancava o cabelo a todos os bonecos e fazia uma cicatriz igual ao meu. Portanto, aquilo estava completamente enraizado em mim. E, portanto, isto é um processo que eu até aos 14 anos, sabendo que a partir dos 10 é mais fácil, mas até aos 9 em que arranco cabelo e tal, e ainda sou muito pequena, eu de 6 em 6 meses vou para os hospitais, para o hospital para ser seguida, porque era seguida cá em Portugal pelo meu pediatra, que nem sequer havia cá o remédio, a furantina, a minha mãe trazia uns frascos de 1000, assim uma coisa grande, portanto eu era seguida cá em Portugal por ele, mas era preciso fazer os exames e ir para o hospital. E esses processos para mim eram diabólicos, porque coincidiam sempre com, quando eu era muito pequenina, estava na infantil, e eu adorava a infantil, eu adorava ir para o colégio, adorava. A minha irmã ficava um bocado destrosa, mas eu, como já estava habituada a coisas difíceis, era-me diferente, ia para o colégio, estava toda bem disposta e tinha uma educadora que eu adorava, me ensinou-me essas coisas de atar os sapatos. É que eu sou muito pequena ainda, portanto, eu não atava os sapatos, eu não sabia fazer uma série de coisas e, portanto, o infantil foi super importante para mim. E depois na primária, eu não adorava a minha professora, portanto, ela batia nas minhas amigas, eu detestava aquilo, mas eu tentei só tirar a minha mãe, ela nunca me bateu, porque um dia eu disse, se me bater eu bato-lhe. E eu acho que ela percebeu que eu lhe batia mesmo, porque eu era este género de miúda, nem me ensaiava nada para dizer, bate-me, se queres ver o que é que te acontece. Pronto. Portanto, eu ia sempre para a Holanda, para os hospitais, 6 em 6 meses, nas alturas mais ou menos que eu lembro, que era tipo Páscoa, com os meus irmãos iam para a quinta da minha mãe em Castelo Branco, e eu para o hospital, que era um processo sempre que eu odiava, detestava. Porque entrar num hospital e o processo começa quase com, eu estou a ver, eu ia ao hotel com a minha mãe, há uns hotéis que até me lembro como é que era a chave do hotel, do quarto, uma coisa engraçada, parecia assim uma roca. Portanto, isto começa quase um processo desde o vestir o casaco, ao saber o dia que vou para o hospital, para o terceiro andar, o hospital era todo decorado com aquela mifi, aquela coelha que eu odeio, que anda cruz na boca, tipo censurada, que não fala. Pronto, então lá eu para o hospital, para o andar do palhaço. Os hospitais, eu hoje em dia percebo que os hospitais não têm nada a ver ainda hoje com os hospitais em Portugal, tudo já evoluiu muito, que é, os hospitais não têm, tipo, bonequinhos por todo lado, não há crianças a visitar crianças, os pais não estão com as crianças, e portanto, a vida do hospital a minha mãe largava-me no hospital, chamava-me Titim, todas queridas, todas demorosas. Os hospitais tinham uma cozinha que as pessoas, que os miúdos usam a cozinha, ah, fazem sumo, vão buscar o sumo, vão buscar. Portanto, esta coisa que eu tinha, isso, os meus pais educaram sempre, nós éramos 4, com um quadro, quem é que levantava a mesa e punha a mesa. Desde muito pequenos nós aprendemos isso. E, portanto, eu tinha estas coisas, as tarefas. Portanto, as crianças levantam-se às 5 da manhã, eu vivia sempre obcecada com 2 coisas que podiam estar no topo da minha cama, ali aos pés da cama, que era, topo não, pés, ou uma placa azul, ou uma placa encanada, que era, ou era o dia que eu não podia comer nada, não fazia grande diferença porque eu nunca comi grande coisa, ou não beber nada, e isso fazia imensa impressão. Era para perceber, no fundo, o que é que a minha bexiga, o que é que eu fazia de xixi ao longo do dia. E depois era infernal, porque era o dia todo. Ser picada, tirar sangue, tal, análise. Cada vez que vinha alguém aproximar-se de mim, bem, e depois era a furadentina que eu não engolia, vinha em pacotinho de papel. Eu não aguentava ver coisas, aqueles rins que há assim de metal e os copos, tudo cunha elétrica. E a minha mãe não estava comigo. E a minha mãe parecia tipo, depois havia atividades, os miúdos tinham atividades de, sei lá, de carpintaria, podiam pintar, eu sempre adorei pintar, eu adorava fazer essas coisas e não sei o quê, e trabalhos manuais.
A minha mãe me pedia sempre às pessoas para me darem alguns trabalhos cá. Eu havia outros que eu nem sabia ainda escrever, não sabia. Estava ainda no princípio e a minha mãe era engraçada que às vezes dizia assim, não, oh, mãe, eu estou com saudades dos mães, vamos fazer isto. Havia ali, eu não tinha ali muito espaço para me esticar com coisas Para falar das emoções? não havia muito espaço. A minha mãe, que eu adoro, que foi ótima e é ótima, a minha mãe também, ela teve uma coisa muito chata em pequena, em que teve uma tragédia na vida dela, como um desastre, empurrou o pai, a mãe e a irmã, portanto, eu também não imagino o que é a minha mãe, que é tão nova, porque a minha mãe foi mãe muito nova, portanto, tem 20 e poucos anos, e tem uma filha que está ali doente, e eu nunca mais me esqueço que, e felizmente tenho algumas amigas a quem morreram filhos, e a minha mãe disse uma coisa, nós ficámos os quatro calados, e eu pensei nisto, foi, ela disse, eu já vi tudo morrer à minha frente, pai, mãe, nanã, mas a morte de um filho deve ser insuperável. Aí ficámos todos calados os quatro e pensámos, de facto, depois pensei um bocadinho em mim que é, ai meu Deus, se eu tivesse morrido, coitada da minha mãe, percebe? Porque aquela coisa que assim, ai meu Deus, ainda bem que eu não morri por causa dela, porque devia ser tido muito. Portanto, também para a minha mãe foi chato, eu estar ali, uma filha tão pequena, doente, isso era um bocadinho. E eu não sou muito, nem nunca fui muito de queixar, o que também é mau, porque depois não se percebe o que é que eu tenho, é tudo assim. Então, a minha mãe chegava tipo às 4 da tarde, havia um jantar que acabava por não comer, ou vomitava, porque a comida era completamente diferente de nós, cheia de purés de maçã roxa, cheia de couve roxa, não sei o quê, umas coisas assim, e ia para a cama tipo às 5 da tarde, e a minha mãe também não estava. A minha mãe eles estavam muito pouco tempo comigo, a minha mãe estava muito pouco tempo comigo, e era uma coisa tipo, e eu queria mesmo era ir para casa. Eu queria mesmo era não estar ali. Eu não queria estar ali. E não é porque eu não estava o tempo todo a chorar, mas eu ficava imenso a pensar, tipo, o que é que os meus irmãos estão a fazer? Eu não estou aqui, tipo. Eu lembro de uma vez uma tia minha amorosa escreveu-me um postal a dizer que tinham ido ao cinema a ver o Bambi. Eu pensei, Também queres? aí eu estava tipo aqui na janela a olhar lá para fora a ver, era sempre, e para às vezes, e eles às vezes pediam à minha mãe se eu tinha autorização para ir passear, não sei o quê. Era um hospital muito diferente, as coisas eram muito diferentes. Terminando sempre no último dia, com uma análise que eu odiava, que é uma coisa chamada cistografia, que é preciso pôr uma algália, e portanto a algália, depois tira-se a algália, quando se a pessoa tiver qualquer coisa, as bactérias, os bacilos passam para o rim, portanto, saía sempre meia com uma coisa qualquer, ia picar-me, a fazer xixi, e não sei o que mais, e a minha mãe no último dia era um amor, porque deixava-me fazer tudo, e fazer tudo era tipo comer 5 sorvetes de laranja, por exemplo, eu lembro disso, e portanto nós estamos um Portugal muito diferente destes países. Portanto, as pessoas dizem, conheces lindamente a Holanda. Eu não, conheço os hospitais da Holanda. Pronto, e portanto eu não conheço a Holanda. Uma vez fui à Haia com a minha mãe, mas era tudo. Assim, o meu tipo era o hospital, o processo era este, era o hospital, saí do hospital e vim para Portugal. A não ser que depois há uma parte que entra boa, que é, e nisso a minha mãe foi muito querida comigo, que era uma das minhas irmãs da minha mãe, vivia em Londres, o marido era diretor de hotéis, e então eu ia para Londres. E então, como fazia imensas coisas e trazia sempre umas massas fino, que não havia nada disto em Portugal, e vendia brincos com uma amiga minha e tal, eu em Londres, eu tinha dinheiro para gastar, portanto, eu em Londres, aquilo era um delírio para mim. Eram os atacadores de snooper, não sei, portanto, eu chegava a Portugal sem cabelo, mas cheia de coisas giríssimas que as minhas amigas não tinham. E tipo latas de Coca-Cola e de uma bebida que era a chafa, com pintas e cores e não sei o quê. E eu sou muito de memórias visuais e olfativas e, portanto, fico sempre essas coisas. Portanto, era uma coisa que era uma alegria para mim. E, pronto, E as amigas, nessa altura já sem cabelo, a arrancar, e as amigas a aceitarem isso? Ou eu sempre tive nas tintas para o que as pessoas pensam de mim. A verdade é esta. Mas havia uma coisa que é, eu se calhar hoje em dia mais me irritaria do que. A miúda não ligava muito a isso. Porque as pessoas diziam, não tens sorriso, não sei o quê. Eu dizia sim, ou tipo, e estou num psiquiatra. Pois és maluca. Que é uma coisa que a pessoa diz assim, maluca. Pois está bem. Quer dizer, eu já estou como digo sempre, hoje em dia, que era o Mário de Sá Carneiro, escritor que se suicidou de novo, dizia, o adágio era, em terra de secos quem tem olho é rei. E depois ele escrevia, e concluía ele, na terra de doidos quem tem juízo é doido. Portanto, esta coisa, é um bocadinho esta coisa, os miúdos são um bocadinho maus, esta coisa de chamar maluca às pessoas também é tipo, define lá o que é ser maluca, porque é descontraída, porque a pessoa diz, não é tipo, não tem filtro, é porque diz o que pensa, diz que leva a vida de outra maneira, mas, quer dizer, é uma coisa sempre um bocadinho, é que tudo é maluco,
eu acho sempre uma coisa estranha. Curiosamente, mais tarde, eu acho a maior graça porque todos os meus, eu te conheço muita gente, tenho muitos amigos, mas tipo, os meus 5 grandes amigos, 3 raparigas e 2 rapazes, cada um, venha ao diabo e escolha, cada um tem lá, pronto, tá bem, cada um tem lá sempre uma coisa, e portanto, eu acho que esta loucura é aquele género que a pessoa diz, bem, eu não sei o que é que as pessoas definem como loucura, não é? Mas as Mas pessoas diziam-te isso? diziam, tipo, Altura? assim, de género, tipo, olha, não tens um rim, pois, ela é que não tem um rim, ou tipo, é tipo assim, uma coisa do estilo, não tem um rim, sim, é meio maluca, que ela arranca o cabelo. E é uma coisa, isso os meus pais nunca, nem os meus irmãos. Entre irmãos há sempre coisas, não sei o quê, mas nunca tive essas coisas com os meus irmãos. As coisas eram, Nunca mexeu contigo? não, 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 não. Eu era tratada, não havia, quer dizer, eu parecia um rapazinho, quer dizer, estava para ali e tal, ai, quem é ela, ai, aquela é titi, tipo, tá, não tinha cabelo, não tinha nada. Mas não, os meus irmãos e nós, na relação entre nós, que também não é, nós não somos altamente afetuosos entre irmãos, não, somos irmãos. E, portanto, os irmãos dizem coisas, não sei o que, não sei o que mais. Mas nunca foi palco para confusão, nem para ser tratada de outra maneira. Quer dizer, temos aquela coisa típica, dizer ao meu irmão João Maria, foste adotado, pronto, mas isso fazia. Mas comigo nunca foi do género, olha, tu és maluca, não, mas aí ele dizíamos, olha, tu és loiro, portanto, és adotado. E aquelas coisas, eu acho que os irmãos também uma coisa desse género, pronto, e nós rimos imenso hoje em dia a lembrar-nos disso. Mas não, nem de primos, nem nada, era uma coisa que era tudo encarado de forma muito natural. Nunca tive uma coisa mais, talvez mais no colégio, tipo, as pessoas e tal dizerem uma coisa, mas eu para mim entrava no 100 e saia no 200, mas de família e do resto, não, mesmo. E quando é que percebes que, calma, isto se calhar, quando é que deixas de Eu deixo de arrancar? arrancar o cabelo porque a minha uma coisa engraçada, eu andei em muitos psicólogos e psiquiátricos, que é uma coisa que antigamente, uma pessoa dizer, eu andei em eu falo, às tantas já tinha graça, eu dizer, já achava graça, em psiquiatra, e depois em psiquiatras. Então, pois, para malucos, a pessoa fica tipo assim. Pois é, porque a minha mãe, eu lembro, a minha mãe contou-me que eu tive em alguns psicólogos em que diziam: "Mãe, não gosto do homem", e a minha mãe não insistia mais. Depois, finalmente, passo para um que me lembro, que era o Cabral de Sá, e que me ensinou a fazer uns desenhos de umas estrelas, eu não sei como, mas eu de facto, por terapia, obviamente, por com ele, e eu gostava de estar com ele, eu deixo de arrancar o cabelo, e deixo para sempre. E a minha mãe depois cortou-me o cabelo muito curtinho, aí chorei imenso, porque fiquei, parecia que tinha saído de Auschwitz, assim, o cabelo tudo, tive máquina zero, e depois o cabelo começou a crescer novamente, e portanto, mas nunca mais arranquei o cabelo, e não fiquei com cicatriz, e não fiquei com, não tenho, nem nunca aquele gente, tipo, tens um ataque, agarras-te ao cabelo, não, não, é uma coisa que Foi tratado, ficou foi resolvido. tratado, porque não é a mesma coisa que a alopécia, das pessoas que lhes cai o cabelo, mas o arrancar o cabelo, a tricotilomania, se não for tratada, é uma coisa que pode continuar. Mas eu acho graça, tipo, as pessoas dizem, tem um cabelo ótimo e tal. E uma gente diz, mas eu arrancava o cabelo. O quê? Tive fazer assim? Eu disse, não, mesmo arrancar. As pessoas ficam tipo assim, mas porquê? Eu disse, problema nervoso, é uma questão que é uma doença que se trata. E é uma coisa que eu acho que hoje em dia as doenças, quer dizer, há vários tipos de coisas, mas as coisas deste género de coisas, são as coisas que podem ser tratadas, quer dizer, são para ser tratadas, não é para a pessoa fazer de conta que não a tem, quer dizer, que não é. E porque era grave, era uma coisa grave, não é? E acima de tudo, não é o grave de arrancar o cabelo dos pés, é o que é que terá por trás disto. E portanto, eu isto não tenho vergonha nenhuma de dizer, que é, acho que tive uma infância ótima, se me desses que escolher, preferias não ter tirado o vídeo? Não, devia ter tirado. Porquê? Porque me deu o feitio que eu tenho também. Eu sou muito corajosa, é verdade, independentemente dos defeitos que eu tenho, e sou muito, e quando me dão uma coisa, tipo assim, vais passar por isto, por mais que me doa, eu digo, ok, então bora lá. E isto vem de miúda, não vem de mais lado nenhum. Pode ter o feitio, mas é daqui. Eu ganhei esta endurance de, e bora lá fazer esta coisa que é difícil. E portanto eu não trocava nada disso da minha vida, não trocava mesmo. E você, mas porquê? Porque não, não trocava, porque até acho que fez de mim, se calhar, esta pessoa que sou hoje. E que é bom também ter essas coisas no feitio. E depois, porque os rins, e eu também tive refluxo, também fui operada nos Estados Unidos, porque há 20 anos atrás Agora imagina se eu tal. já era mau na altura e tive a sorte também de ir aos Estados Unidos. Mas é uma coisa que tem sempre que estar em. Sim. Ou É. seja, há esses anos todos em miúda, mas depois quando vais crescendo e quando o corpo também se desenvolve. Pois entretanto, eu mudo de idade, não sei o quê, eu vou até aos 14 anos, eu paro aos 14 anos de tomar a furadentina, que para mim era nem posso ver lá à frente, era um suplício tomar aquilo.
não aguentava mais. E começo, e depois começo a ter, como é que se chama? Colibacilos, infecções, chamadas infecções baixas, que é as águas das piscinas e tal. Eu lembro de estar em São Pedro Noel, que eu não passo férias, portanto, onde também tive São Martinho, onde no inverno passa férias, e lembro de estar tipo, na retreta, queria fazer xixi, e ela chega, vamos dizer, as minhas amigas, tipo, Titinha, anda a sair, eu não consigo, estou sempre confortável para fazer xixi, isso é psicológico. Também não é, e portanto, inicia-se um período de começar a ter infecções urinárias. Pronto. Tinha imenso. E de facto, eu tenho uma propensão para ter infecções urinárias. Eu não. E portanto, eu não sou aquele género, eu não sou nada daquele género, não pode-se comer isto e tal, como não como as melhores porcarias, mas não como nada bem. Para aquelas pessoas que têm, eu não estou super saudável. Não, não tenho nada, é com fome. Mas de facto, não bebo álcool, não fumo, não sei o quê. Nunca tive essa tendência, nem cafés e tal. Mas isso não ajuda também, essas coisas não ajudam. E por isso, e começo a ter muitas infecções urinárias. E aqui tenho aos 17 anos, a primeira vez que tenho uma pielonefrite, que é uma coisa que até descobri no que é. Eu sou internada no hospital, perco quase 10 quilos, o cabelo fica muito fraco, portanto, e não se conseguia perceber o que era. E no fundo é uma infecção renal alta e o problema é que se pode ter uma septicemia. E portanto eu aí fiquei bastante mal. Tive 3. Eu já tive imensa, já perdi a conta. Pronto, e começo, e tenho essa muito grande, em que a Manuela Cassis ainda era viva, eu tenho 17 anos, portanto já não era, nem, quer dizer, nem ao pediatra, mas já não era uma miúda, não sei o quê, e já não sei o que ela tem, e depois passei para outro médico que adorei, e depois sai desse ciclo, custou bastante, estou no 11º ano, custou-me bastante Já custa. a recuperar, porque me custou bastante a recuperar, e é diferente, e isso é a adolescência, já é outra coisa, pronto. E a partir daí, eu começo a ter com mais frequência estas coisas. E, portanto, eu hoje em dia, e já com esta idade adulta, portanto, tenho 56, tenho tido imensas. E, tipo, havia uma altura que, na altura do Natal, porque eu, como sou meio desregulada, depois durmo pouco e trabalho muito, na altura do Natal, que era fatal para mim, eu apanhava imenso. Mas, depois já tenho casos cómicos de dizer, eu já conheço o meu corpo bem. E depois, houve uma altura que eu já não sei como é, volto a ser operada só para injetar colagênio num dos testes para o abrir ligeiramente. Aí já tenho 20 e tal, 20 e tais, já. Mas foi difícil para mim uma coisa que foi, eu venho de ser tratada lá fora, isto parece uma coisa, como é que eu te explicar isto parece uma coisa meio pretenciosa e parva, que é a forma como há uns anos as coisas eram tratadas em Portugal, não é a mesma coisa, e eu tenho imenso respeito pelos médicos e tal, mas as coisas não eram assim, e de repente eu passo para Portugal, onde eu com 12 anos, por exemplo, já há ecografias, faço uma ecografia e diz o médico para a minha mãe, esta miúda tem aqui um quisto no rim. Bem, eu para mim é muito diferente. A minha mãe ficou tipo coisa, eu tenho um rim que eu sei que tem 12 centímetros e estava lá uma coisa com 9. Bem, os meus pais ficaram um bocado de coisas e tal, mandam-me para a Holanda para ser avaliado, era um defeito da máquina, portanto, estas coisas acontecem. E portanto, eu reagia mal aos médicos em Portugal, às coisas em Portugal eu reagia mal. Gostava imenso de tirar sangue no mesmo sítio sempre, porque eu tinha que fazer depois análise, sempre a fazer análise e colheitas e não sei. Tinha um bocadinho, por exemplo, doente da garganta e sempre com qualquer coisa, eu tinha sempre qualquer coisa, pronto. Mas dos 17 para a frente, o que eu estava a explicar é que eu começo a ter muitas infecções. E o problema das infecções das pielonefrites é as mazelas que deixam e as possíveis septicémias que se pode ter. E, portanto, eu já adulta, agora já com 40, 50, já tenho tido algumas, e aqui nesta fase já há umas coisas tipo meio tragicocómicas, porque já entram os meus amigos que sabem e que ajudam nas coisas, e que levam e que sabem, e que eu doente sou antipática e essas coisas todas, a cenas com os médicos tipo quase cómicas. A última foi para aí há 3 anos, que eu cheguei lá vou eu para as urgências da Cofeteja, não é? Sempre, porque eu faço picos de febre enorme e aquilo é tipo, eu nem percebo, aquilo nem me avisam, é tipo, que nem, não há tipo aviso de e-mail, é tum, aquilo chega de repente e eu estou com 40 e portanto e aquilo para mim é um horror, deita-me super abaixo. E eu entro na CUFIT e está a médica das urgências à minha frente, não sei o quê, e tal. E eu disse, olha, eu estou com 39 agora, mas eu estou com uma pielonefrite. E começa a dizer, tá. E ela diz assim, mas é médica? E disse, não tenho a arranhar, não sei quantos anos, e sei o que é que estou a dizer. Ela, não, tenho uma infecção na garganta. Eu disse, posso ter, mas eu estou com isto. E estou lá, tipo, 9 horas, e vai, análise e tal, para dizerem que eu tenho exatamente o que eu estou a ter. E pronto, ela depois, não sei o quê, mas olha que tem uma ficha de marcas. Eu disse, claro que tem. E há
um cansaço, uma frustração nestas idas constantes, aos hospitais, aos médicos, agora em adulta? Não, porque eu acabei por começar a tratar os hospitais por tudo. Para mim é indiferente. Tipo, eu já não me custa nada. Eu tipo, às vezes, o mais irónico, a seguir a esta cena toda, volto a ter outra, outra piolão de filho passado um ano. E entro nas duas vezes e disse, não, não, não. E começo a ver a mesma médica, tipo, que horror. Então era tipo, gabinete de um lado e gabinete do outro. E eu com medo de entrar. Eu disse, se me chamam para esta, eu estou tramada. Vou apanhar a mesma normal. Desculpem, com todo o respeito. E entre outro amoroso que eu disse-lhe, olha, eu por acaso não estou com febre, mas eu estou com isto, 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 isto. Ele disse assim, é capaz, eu vou dar-lhe imensa atenção a isto, porque está-me a dizer todos os sinais e é de quem sabe o que é que tem. Ótimo, pronto. E a coisa conflui. E, portanto, eu hoje em dia, ao mínimo sinal, eu sei o que é que se passa. A minha mãe fica sempre em pânico com estas coisas, porque é verdade, é assim. Atenção, porque isto não tratado, isto não vai dar para. Tipo, eu tenho uma amiga minha, Sofia, diz assim: o que é que tu achas que eu devo tomar? Eu digo sempre assim: Sofia, não te ponhas a tomar coisas. Isto não são infecções que é. Toma ou não sei o quê. Não dá. Porquê? Porque esses tipos das infecções, todas elas podem se tornar resistentes a um antibiótico. E, portanto, mesmo que seja um antibiótico de largo espectro, convém perceber qual é o bacilo para se poder atacar, que é para eles não criarem resistência. Portanto, isso é que é o segredo da coisa, não é? Que é a pessoa perceber e ter isso controlado. Pronto. Eu, por acaso, nos últimos anos, isto tem estado ótimo. A sério, não tenho tido infecções nenhumas, porque eu sempre chego ao Natal, penso que é tipo presente, pumba, cai-me em cima. Mas pronto, foi assim a minha vida. Depois há outras coisas pelo meio que vão acontecendo de saúde, que eu volto aos hospitais, porque cai no chão e parte o ombro. Há de tudo. Nisto tudo, eh, Titi, há uma Titi que vai crescendo, que vai namorando. Sim, vai fazendo. Tem uma vida, depois de repente a pessoa passa de uma miúda que não tinha graça nenhuma para ter alguma graça. Quer dizer, as minhas amigas dizem que eu tenho imensa graça natural. Quer dizer, eu tento fazer uma coisa que é, eu acho que às vezes que não têm graça nenhuma, mas eu sou naturalmente descontraída e tirar partido das coisas não é uma coisa forçada para mim. Eu se estiver triste choro e se estiver chateada também. Mas lá está, vamos chegar a este capítulo que eu explico aí à frente, que é quem me ensinou também a dá lá a volta a isso, que isso não é assim, e a gente divertir-se com as coisas que são difíceis, então senão a vida é horrível, quer dizer, senão passamos a vida a chorar pelas coisas que não temos, pelo que aconteceu, e portanto, quer dizer, sim, a vida é assim, Namoradeira? não muito, sim, mais ou menos. Depois de casei-me, divorciei-me, porque é quase tipo 100% das pessoas em Portugal, e normalmente, Como é que é lidar com o divórcio? os divórcios não é uma coisa que a pessoa goste, não é? Quer dizer, mas, e não vou dizer que é fácil. Não, e há processos que depois vêm a seguir que não são nada fáceis. Mas aconteceu. Eu acho que é um bocado assim. Eu gosto, lá está, outra coisa para nos rirmos. As pessoas dizem, ai, não tiveste filhos porque não tens um rim. Não, não, porque não queria mesmo ter filhos. Então a Sofia ofereceu-me uma vez, a Sofia, uma das minhas amigas, é a Sofia, a Mariana, a Joana, o António e o Gui. O Gui e a Sofia são irmãos. Portanto, ser a melhor amiga de dois irmãos também é estranho. Ofereceu-me um crachá que diz no kids, no even one. Eu nunca quis ter filhos, mas não é porque nada é. Eu nunca senti aquela coisa do, ai, eu quero imenso ter filhos. Mas eu adoro, eu tenho 6 sobrinhos, dos quais eles não me vão levar a mal. Há uma que é como se fosse tipo minha filha, eu adoro, mas é verdade, é como se fosse minha filha. Adoro os filhos dos meus amigos, destes meus amigos têm filhos que eu adoro. Mas quer dizer, mas eu nunca tive aquela coisa, tu tens que ter filhos e tenho que ter filhos. Nem nunca tive essas expressões em casa dos meus pais de tenho que casar, tenho que ter filhos, nem nada. Só houve sempre uma coisa que me disseram que é, nem nunca sobre os custos de tirar é, mas nós somos independentes e eu fui educada para ser uma mulher independente. Eu tenho pavor à dependência. Tipo, depende daquele homem, eu dependo daquela pessoa. Eu acho isso uma coisa horrível, quer dizer, o ser independente é uma coisa que eu acho que Ser independente dá liberdade de decisão. dá liberdade de tudo. Não é ser uma besta, é ser independente, não quer dizer que eu não possa dar aos outros, porque eu acho que o bom é nós darmos e receber em troca. E isso eu tenho nas minhas amizades, inúmeras provas disso, do que é eu dar e eles me darem sem perceber que estão a dar e sem perceber que eu estou a dar sem cobranças. Isso é ótimo. E sabemos os limites de cada um de nós. Mas eu acho que é muito bom nós podermos, eu ser dona de mim mesma, eu poder decidir e dizer, mas então não tens filhas, uma egoísta. Não sou para nada, eu não sou nada egoísta e penso nos outros e gosto dos outros e dou-me aos outros exatamente o que estava a dizer, mas as pessoas não são todas talhadas para a mesma coisa, não é? É o que é, não é? Eu acho que é um bocadinho por aí. Quando verbalizavas isto, eu não quero ser mãe, eu não tenho necessidade, era normal. Perfeitamente normal.
Claro, aliás, uma das minhas disse assim: ainda bem que não tiveste filhos, tu nem sabes do que é que. Eu, não digas isso, digo eu, tu adoras as tuas filhas. E ela disse: sim, mas não sabes tu o que é. Eu às vezes penso, mas eu às vezes penso. Eu uma vez disse assim, até disse à minha mãe: mas sabe uma coisa? Eu acho que se eu tivesse uma filha, e se ela fosse parecida comigo, eu entregava a mãe à Sofia, que é tipo a minha amiga que é mais parecida com a minha mãe. Eu acho que não sabia lidar com ela. Não sei, porque há umas coisas, mas depois ao mesmo tempo, hoje em dia, e olho para mim, e acho que há coisas, óbvio que com a idade, estou a ficar igual à minha mãe, tipo, com umas coisas tipo, sei lá, o de fazer as camas e as coisas estarem bem, os arrumados e estarem bem à mesa, isso é básico, mas quer dizer, mas são coisas que uma pessoa de repente diz, ai que horror, a minha mãe chateava-nos com isso e eu estou a ficar igual. Mas pronto, se calhar é uma coisa boa, é porque fomos educados com os valores certos e com as coisas boas, eu acho que isso às vezes também tem isso bom, não é? E Titi, que estavas a dizer, o que é que te fez de repente olhar e ver sempre, vamos ver o lado positivo da vida? Eu sou uma pessoa positiva, mas depois aconteceu uma coisa muito engraçada na minha vida que foi, entrou na minha vida a Filipa Vá com Deus, que as pessoas viam das cozinhas e não sei quê, e este processo começa tipo em 1984, comigo, muito pequena a ver, pequena, quer dizer, já não é nenhuma miúda, mas a ver o Herman José com o tal canal, em que ele fazia as imitações da Filipa Vá com Deus, e eu achava aquilo o máximo. E ela, depois muito mais tarde, quando eu me divorciei e vivi em Campo de Ourique, ela vivia em Campo de Ourique, e eu via a andar na rua sempre, lá ia ela, toda contente, e eu dizia assim: "Eu adoro esta mulher", e então uma vez escrevi uma mensagem, dizer que a via imenso, que eu era fã dela, e ela disse: "Ai, que engraçado, não sei o que mais, então, eu quando me vir um dia, paro o carro e venha-me falar". Eu fiz exatamente isso, parei o carro, olhei para ela e disse: "Olá Filipa, eu sou a Tita emprestada, te mandei mensagem". Ela: "Ai, vamos já beber uma limonada". Fui para a casa dela e isto durou até ao dia da morte dela, porque eu fiquei super amiga dela. Comecei a conhecer ela, eu comecei a conhecer uma pessoa que, lá está, eu acho que eu tenho aqui também qualquer coisa que tenho de perceber, que é, eu vou buscar pessoas que me estão sempre a criticar. E então ela estava sempre a dar-me na cabeça, tipo, imagina, eu ia tratar do computador dela, vinha: "Ai, a menina não está maquiada, pois não". "Não, vim de casa, estou com a cara lavada". "Não está nada com a boa cara". E eu ficava tipo: "Mas eu vim tratar do seu computador". Tipo, então, eram umas cenas hilariantes, porque eu chamava-lhe a Angelina Jolie dos anos 80, porque eu ia à rua com ela e as pessoas iam imenso dar-lhe beijos e tal, e ela só dizia: "Palpam-me toda", e eu: "O quê?" E ela tipo: "Sim", e eu: "Mas eu não sinto nada". Bem, eu ri, mas eu ia com ela ao Corte Inglês, porque ela dizia assim, coisas deste estilo: "Ai, ó Titi, a menina pode-me levar ao Corte Inglês que eu tenho que comprar vinagre de xerez". Bora, lá íamos nós. Eu estava sempre disponível para ela e era uma pessoa super esperta, super atual, por dentro de todas as conversas, completamente sempre, não era, esperta, inteligente, uma mulher que foi a primeira hospedeira em Portugal, uma mulher que foi capaz, em 1950 e cinquenta e pouco, ia-se casar, descobriu que o namorado a enganava, acabou com o noivado, devolveu os presentes, portanto, isto não são coisas, portanto, era uma mulher bastante à frente. E uma vez eu perguntei-lhe: "Mas porquê que a Filipa está sempre a perguntar, mas porquê que gosta tanto de mim?" Ela disse: "Porque eu olho para si e você parece eu", e ela não teve filhos também. Eu achava aquilo o máximo, ela adorava-me. E Como é que depois foi quando ela adoece, ela tinha um cancro no pulmão e adoece, e portanto aquilo começou a enfim, começou a ser uma coisa, e ela tinha imensa graça, porque a família, a Filipa tem uns sobrinhos, e tem 2 sobrinhas que são minhas amigas, a quem eu agradeço eternamente, que sempre me deixaram estar perto dela e sempre me trataram tipo, tipo família, e eu estar perto da Filipa. E então a Filipa, o marido do tio Zé, tinha sempre assim uns grandes ciúmes, que ela dizia: "Olha, o tio Zé tem imensos ciúmes seus", mas ela obrigou-me, disse-me que se eu, quando eu morrer, a Titi promete-me que lhe vai ligar. Eu disse: "Mas ele odeia-me", mas liga-lhe para saber. Eu ligava-lhe e ele tipo: "Estou, quem fala?" "Ó tio, é a Titi, adeus", pum. E elas só diziam, e as sobrinhas só diziam: "Mas porquê é que tu lhe ligas?" "Porque eu prometi". Portanto, a Filipa adoece, então as conversas com a Filipa parecia uma coisa de uma novela, que era assim, ela: "Eu estou preocupadíssima consigo". "Mas porquê?" Dizia eu: "Porque a menina não está a ver que eu vou morrer e você não está preparada para isso". Eu disse: "Então, mas porquê é que eu venho aqui vestida de preto já, tipo, ou tipo, enfermeira, Florence Nightingale, venho para aqui, o que é que eu faça?" E a coisa mais, eu nunca mais vou esquecer isto na minha vida, ela é internada no Querido Valente, no Natal, e ela no dia 24 não tinha ninguém. Quer dizer,
as suas não têm. Lá está as vantagens. Eu tinha, obviamente, de jantar à casa dos meus pais, os meus irmãos, os primos e tal, mas depois as sobrinhas deles e tinham as pessoas casadas, os filhos aqui. Eu disse: não há, eu fico no dia 24 com a Filipa. E fico no dia 24 com a Filipa, em que tenho bacalhau, não sei o que mais, e eu chorava, ai, ó filha, não chora, vai toda borrada por causa da sua mãe. E fico sozinha com ela e disse assim: ouça uma coisa, eu disse-lhe, eu não, bem, não morre enquanto eu não experimentar assim as suas cabeleiras. Dê-me aí as suas cabeleiras para eu experimentar. Então, ai, Titina, despedem do hospital. Ninguém me põe de fora. Portanto, eu andava para trás e para a frente, ela queria água e ia buscar aqui. Portanto, estava completamente à vontade, sozinha com ela. E ela, às tantas, diz-me assim: quanto é que está aí a minha morfina? E ele não gosta de fazer isso. Eu disse-lhe, antes de eu me mexer, não minta, que eu sei que me vai mentir. Eu disse, não vou nada, está a 7. Ela disse, não há nada, Titi. E depois começou com uma conversa tão querida, tipo a dizer que ia morrer, eu não estava preparada para isso. E a dizer, então eu vou-me deitar ao seu lado. Eu, tipo, deitada ao lado dela, encostava a ela respirava pessimamente mal. E porque fumou desalmadamente também. E, e, e pronto, ela, uma conversa tão querida, a dizer-me que ia dar a ver-me lá de cima e que me ia avisar de montes de coisas e cada vez que eu fizesse uma asneira, que ela ali nem é insuportável, eu até aqui, até à beira da morte para dizer que eu sou insuportável e eu estou aqui sozinha consigo. E ela ensinou-me uma coisa que ela dizia sempre que é, quando eu às vezes tinha uma coisa que eu ia chorar, assim, oh Titi, eu vou-lhe ensinar uma coisa de uma vez por todas, pare de chorar, é olhar para as coisas e quer brincar? Não tenho, bora lá brincar. Encar todos os assuntos desta forma. E é verdade, dicas que é, olha para as coisas, é difícil, mas vamos lá ver qual é que é um lado melhor que ou tipo uma coisa qualquer que acontece não é pessoa, não é vingativa, não tem nada a ver com isso, nem com, ai, agora vais pagar, não, mas é, estás a brincar, então bora lá brincar, vamos lá ver se a tua Playstation é a minha, pronto. E isso mudou. E ela ensinou-me a lidar com as coisas, e ela própria dizia, é a forma de nós lidarmos com as coisas, e é olhar as coisas de outra forma, e é verdade, e não estar tão, tipo, prazerosa com as coisas e a chorar e ou então isto está-me a magoar, é tipo, magoa, está bem, mas agora vais dar a volta. Mas não é tipo feita parva, aprenda a dar a volta, olha para as coisas de outra forma. E eu isso aprendi com ela. E curiosamente, há uma coisa meio engraçadíssima que é, já me aconteceu várias vezes, quando ela morreu a seguir, eu fiquei tristíssima, mesmo triste, e às vezes punha o programa dela para ouvi-la, que também não é assim, porque eu tinha mesmo saudades dela, havia assim umas coisas que eu tinha com ela e tal. E já me aconteceu tantas vezes, não foi uma, nem duas, nem três, eu estar tipo à noite e te lembrar-me dela, fazer zapping, e aparece-me ela no programa com a Filipa Gomes, uma coisa tipo é a repetição que eu digo. Isto é, bem, eu digo assim, então se você agora mexer no nariz, ela tinha um tique, é porque está a lembrar de mim. E ela faz assim, pronto, que ela tem assim um tique no nariz e tal. E foi engraçado. E algumas amigas minhas dela conheceram-na, e tipo a Mariana conheceu e tal, mas e a minha mãe também, e era uma pessoa super engraçada. E eu sou muito, eu não gosto, eu digo isto sempre, que é, eu não quero que toda a gente goste de mim, eu não gosto de toda a gente, há muita gente que eu não gosto, claro que não gosto, mas eu gosto muito dos meus amigos e apoio e sou muito, muito dos meus amigos. Não é preciso ligar todos os dias, também não tenho pessoas para isso, mas sou muito amiga deles e eles meus, portanto, eu podia ficar aqui horas a contar cenas de, nós temos uma dor nas costas, leva o Duba para o hospital, o António aparece e diz, estás mas é doida, leva-me ele, vai ele comigo no hospital, eu deitada em cima dele, porque levei-me a injeção, não estou nada bem disposta, tenho um telefone à chaquete. Eu disse, não, eu também estou cá com o António, não precisa de vir, ainda bem, isso cheira-me a terra. Não é nada, é uma fotografia do António, portanto, passa-se sempre assim umas cenas quaisquer, é a Mariana que me leva, eu caí no chão no ano passado, parti o ombro, portanto, também é uma chatice, pôs uma placa, não sei o quê, foi a Joana que me levou para o hospital, portanto, eu acabo por ter sempre eles. Sempre com colos. Eu uma vez com graça disse ao António, tipo, eu tenho imenso medo um dia que os meus pais desaparecerem, quem é que cuida de mim? Os meus irmãos, e eles disseram, vamos cá nós, estou eu, estou a Sofia, vamos cá nós. E de facto é verdade, porque já me deram provas disso, que é, eu estou para ele, mas eles também estão para mim, e isso é pura verdade, porque às vezes é ótimo, e os meus irmãos, claro que me ajudam, pá, essas coisas todas, mas é bom a gente sentir que eles não são do meu sangue, mas são do meu coração, e são do meu sangue, e isso é uma coisa que também aprendi com eles. Todos eles me ensinam coisas na vida que têm, ou nas experiências que tiveram, nas coisas que já passaram, muitos já passaram coisas chatas, outros com muitas coisas a pessoa aprende, e isso é uma coisa que eu acho que é boa na vida. Titi, és uma mulher de fé? Sou, sou. E acho que se não tiver, se as pessoas não tiverem, quer dizer, eu sou católica e rezo e tenho fé, detesto ir à missa, sou uma preguiçosa, mas acredito imenso e acho que a fé pode mover montanhas e já vi, e não é uma muleta, é as pessoas acreditarem nas coisas, as coisas podem acontecer.
e ajudam muita coisa. E ajudam muitas pessoas em muita coisa, eu acho. Completamente. Eu acho isso. E acho que nada acontece por acaso e acho sempre uma coisa. Deus não nos dá nada que nós não saibamos ultrapassar. A sério, eu acho mesmo. E vejo muitas vezes algumas coisas acontecerem. Porque é que isto não aconteceu a mim? Eu nunca ponho estas coisas. Mas às vezes, assim, isto acontece porque tu és capaz de passar isto e muito mais. E às vezes vejo as pessoas terem umas forças e vejo e vi nos últimos tempos na minha família, com casos específicos, de doenças e tal, as pessoas não têm força onde não acham que têm. E é nos momentos de stress que essa força se revela. Lá está, essa coisa que acabamos indo ao princípio da conversa, que é aos 3 anos, muito pequena, no lavatório, lavar coisas ou o que for, eu, que é duro, não, quer dizer, não sou uma miúda que saiu da guerra e faz-me esta impressão, não posso comparar-me, tipo, mas não estavas na Palestina, não és uma miúda. Calma, o que eu estou a dizer é muito duro para uma criança muito pequenina, que é um bebé com 3 anos, ter a percepção de que isto está a magoar aquelas pessoas também que estão a ver e eu estou-me a controlar para não chorar, porque eu quero é chorar e eu quero ir para casa. E não é chorar tipo bebê, é chorar de lágrimas caírem forte. E isso é uma coisa que hoje em dia tenho, que é, eu se tiveres uma coisa que me chateia, não arranco o cabelo, não meto para dentro. Mas ganhei uma endurance à coisa. Eu hoje em dia, se fosse capaz de olhar para trás, para mim pequena, era uma coisa estranhíssima. Uma vez sonhei que tinha feito isso, que era eu, não era tipo bem mim mesma, mas eu estava confrontada comigo mesma em pequena, que é uma coisa que eu acho imensa graça, já faz imensa piada isso, que é sei exatamente o que é que estava ali a faltar, não faltou nada, houve aqui foi uma coisa que não era para ter acontecido e portanto todas as falhas podem ter acontecido, não é nada do género de apontar à minha mãe que não me deu, a minha mãe fez o que podia, mas a minha mãe não pudesse, o meu pai também, portanto, de que sorte eu tenho tido por serem inteligentes, espertos, levaram-me lá para fora, tiveram essa capacidade, essa possibilidade, percebe? Isso tudo eu só tenho que agradecer, não tenho nada esta coisa do porque eu perdi eu ganhei outras coisas, eu fiz coisas que as outras pessoas não fizeram, eu conheci outras coisas que não conheceram, quer dizer, puseram à minha frente um mundo e o mundo, quem é que é a pessoa que não tem curiosidade de ver, portanto, eu nunca considerei que tenho um handicap na minha vida, não é um handicap. Está bem, tenho uma coisa, és deficiente? Não, tens uma insuficiência renal? Não, eu não tenho uma insuficiência renal, eu não tenho um rim, que obviamente se eu não tivesse tirado teria morrido, a verdade é esta, e tenho aqui uma fraqueza, uma fragilidade, obviamente muito mais frágil do que as outras pessoas, é o que é isto que eu tenho, e pronto. E é espetacular porque num dos dias em que conversámos, madrugada Está a dentro, ver? eu acho, hum, e sem partilhar detalhes, mas achei muito bonito que estavas muito preocupada com uma situação familiar Sim. e diz-me assim: eu estou a rezar, hum, mas a rezar e aqui com uma dor, mas porque é que não é a mim? Não Não, tenho filhos. eu acho sempre, sim, eu se tivesse, eu às vezes penso isso, tipo, dos meus irmãos, eu prefiro que as coisas me aconteçam a mim do que a eles. Acho que eles têm uma vida quer dizer, a vida não é assim, obviamente, quer dizer, eu acho que é como a mãe diz, não sou mãe, mas as mães dizem, eu prefiro que me aconteça a mim do que um filho meu, e portanto, eu acho que os meus irmãos têm todas as características, mas de todos os meus irmãos, eu acho que sou a mais corajosa, talvez, não sei, talvez, mas todos têm as suas características. Vamos às últimas perguntas, Embora. que o tempo voou E vou com ótima energia. Um dos dias mais leves que tenhas tido? Boa pergunta. Isso é a mesma coisa que me perguntar. Há uma vez estiveste sem pensar em nada? Eu não, porque eu estou sempre a pensar em alguma coisa, nem que seja disparado, mas em cores e tal, dias leves. hum, tenho, já tive, por exemplo, não fazer nada é uma coisa muito difícil para mim não estar, mas, por exemplo, sou capaz de ter dia leve na praia, por exemplo, este ano na praia, em casa do António, meu amigo, estava completamente descontraída, sem pensar em nada, sem me preocupar, rodeada de miúdos e a fazer coisas, como já tive em Espanha, tenho assim, consigo escolher assim os dias, tipo, às vezes ela não disse, ficou contente com isso, que a Sofia, eu disse-lhe, olha, eu às vezes quando estou com uma coisa, ao tipo, vou levar uma injeção, lembro-me isto, que é estar dentro d'água, um calor enorme, em Formentera era uma coisa, nós odiámos estar lá, mas as filhas estavam tão contentes, nós dizíamos, o que é que a gente está aqui a fazer? Eu estava deitada a boiar, ela disse, espera aí que eu vou-te puxar, e puxou-me as pernas, eu estava tipo assim, a andar e tal, e hoje de outro dia disse-lhe, sabes, quando eu começo a ver que vou ser espetada, é verdade, e vão-me espetar, e não sei o que, mas assim, qual é a imagem que eu tenho melhor de
não senti nada. E eu disse-lhe, olha, sabes, tenho aqui algo que tu me estás pelos pés. Ai, fico contente, seja, se falha a imagem que eu tenho. Estar assim, tipo, descontraída. É difícil eu estar assim tão leve, tão... Tenho que me tirar da minha zona de trabalho, de coisa e tal, porque eu sou muito workaholic e muito focada sempre. Portanto, é preciso tirarem dos sítios para eu esquecer um bocadinho as coisas. E nos dias mais pesados? São tantos, há tanta coisa difícil. Hum, eu acho que apesar de nós percebermos que temos uma pessoa que está doente e que não está bem, ah, quer dizer, em pequenina escolho ser pesado. Sei lá, acho que há tanta coisa que se me lembro aqui, se não me lembro tão depressa, é porque olha, porque vão-se desvanecendo no tempo também e as coisas não bastam. Não é porque a pessoa os arruma tipo no sítio e não mexe mais deles e um dia, puf, vai tocar para fora, tipo, eu costumo dizer, eu não tenho portas de frigorífico, que é quando as pessoas fecham uma coisa e depois de repente a abrem e a coisa vem de lá. Eu não tenho nada na minha vida que não esteja resolvido. As coisas podem ser assim. Um divórcio é difícil. Está resolvido, está. Isto aqui é difícil. Mas está. As coisas, ah, o processo de resolver as coisas é que pode ser difícil, mas eu não tenho nada que assim, eu não tenho isto resolvido dentro de mim. Quer dizer, há coisas que a gente podia ter feito, pode dizer, assim, olha, podia ter feito melhor, devia ter feito assim, fiz isto mal, mas isto é a vida, quer dizer, isto não é, quer dizer, é mais por aí as coisas. Agora, escolher um dia mais duro, não sei, por exemplo, isto é um bocado para vou dizer, mas quer dizer, eu tenho os meus pais vivos, eu não quero imaginar o que vai acontecer, portanto, não vai ser com certeza um dia fácil, portanto, não consigo ter o dia mais duro. A vida tem graça? Tem imensa graça. Eu penso assim, a vida tem coisas que não têm piada nenhuma, mesmo nenhuma, mas assim, tenho tanta sorte. Até eu acho que é preciso ter sorte no país em que se nasce, não é? No sítio onde se nasce. E acho que pode ter a maior graça e saber tirar partido das coisas mais parvas e torná-las com graça. E isso é o que eu gosto de fazer. Obrigada. Nada é eu. Falei imenso. Foi ótimo. Ainda bem. Obrigada, espero que se inspirem. É impossível, eu acho que com a Titi ganhamos aqui uma força e uma energia, mas eu acho também uma independência. Uma independência na maneira de estar, na maneira de ser, desde pequenina, em que com tudo o que foi passando e vendo aqui a maneira como foi educada a ser independente, a independência que eu vejo não é a independência só monetária que nos dá, Não. e que se vê logo porque em pequenina arrancava o cabelo e a independência e confiança de não é o que os outros dizem que vai ter impacto em mim, e eu acho que isso depois se foi tendo impacto ao longo desta vida, da maneira tão natural e independente com que tem as suas convicções, dá as suas opiniões e vive à sua maneira a resolver as gavetas, a fechá-las e a abrir porque já estão resolvidas. E eu acho que isso vem aqui de uma base muito boa, de uma educação muito boa, que sinto que é aqui uma inspiração para todos nós, de a independência de descobrirmos quem somos e depois sermos, sem dependermos de outra E pessoa. não ser, e não tentar ser aquilo que nós não somos. Porque eu acho sempre uma coisa que é, eu conheço melhor as minhas limitações do que as minhas, quer dizer, eu sei quais são as qualidades que eu tenho, eu sei quais são os defeitos que eu tenho, todos os meus amigos sabem que eu quando meto uma coisa na cabeça sou chata, até mais não, mas é nós sabermos quais são os nossos limites e saber pedir ajuda. Se pedir ajuda é um sinal de inteligência, não é tipo, eu estou com esta falha, sou orgulhosa, não peço. Pede ajuda, não sabes? Pede ajuda, é a coisa melhor que há. E pedir ajuda, e eu acho que o bom é, e isto é que cria depois estas energias com as pessoas, que é pedir ajuda às pessoas que mesmo podem dizer assim, mas eu não sei, Titi, está bem, mas eu ajudo-te. E isso é uma coisa boa. E pronto, e isso é uma coisa que eu gosto de ter nos meus amigos. Já me estou a rir de outra coisa que é, a Joana, a minha amiga, diz uma coisa com imensa graça, que é, tu pedes ajuda, mas depois não ficamos a olhar para ti, porque depois tu não deixas que as pessoas te ajudem. Eu digo, isto é igual à minha mãe. Mas pronto, a base, eu acho que isso, agradeço aos meus pais, a base que eu tive, eu acho que sou uma sortuda, e os meus irmãos também, porque foi ótima para o mundo para o que já vivi. Eu não sei o mundo que vem aí, não parece que seja assim uma coisa muito boa, mas é preciso ter aqui, é preciso estar estruturada
para os embates que a vida tem, que isto não é sempre a rir e não é sempre coisa, mas tem muita graça também. Verdade. Obrigada. Obrigada. Uma ótima semana. Beijinhos a todos. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.